Comum entre qualquer pessoa, o consumo de medicamentos tornou-se mais do que uma forma de prevenção. Nos dias atuais, é evidente a facilidade de administrar remédios via oral. Com isso, também aumenta a probabilidade de erros na dosagem. Então, por via oral, a gente encontra várias formas farmacêuticas. A mais comum, ou a mais usual, vamos dizer assim, a mais popular, com certeza é o comprimido, né? O comprimido é a forma, por quê? Por causa da comodidade da tomada dele, né? Por conta de vários fatores que a população, vamos dizer assim, adotou o comprimido como a principal forma farmacêutica, via oral, ok? Juntamente com o comprimido, existem as cápsulas bastante categorizadas em farmácias que manipulam, né? Então, as farmácias aí com manipulação, elas possuem a propriedade de fazer com que o medicamento seja veiculado através de uma cápsula, o que faz a cápsula diferente do comprimido, né? E o grande critério na utilização da manipulação para a obtenção dessa forma medicamentosa está no fato de que elas podem veicular quantidades, por exemplo, de princípios ativos que não existe comercialmente nos comprimidos. Então, a possibilidade de uma adequação, vamos dizer assim, às necessidades do paciente, uma vez que não se encontra no mercado determinadas dosagens, por exemplo, né? Então, ela surge como uma alternativa e também, né, diga-se de passagem, o custo de alguns produtos manipulados são melhores ou mais baixos do que o produto industrializado. O que poucos sabem é que cada comprimido possui uma característica para cada ocasião. Nós temos ainda a draga, ou comprimido revestido ainda, que tem como intuito principal a absorção no compartimento intestinal, né? Então, o comprimido é revestido, isso é bastante importante, diferentemente desse aqui, né? Ele tem um revestimento que o protege da ação do suco gástrico. Então, a ação do ácido clorídrico não vai atingir a matriz, ou seja, o princípio ativo, onde está contido o princípio ativo, não vai ser atingido, portanto, o princípio ativo consegue chegar até aonde ele deve ser absorvido, no caso o intestino, e principalmente também o fato de que essa substância, se for, né, dissolvida ou desintegrada, se ela for absorvida no estômago, quando de um comprimido revestido, ela pode ter alguma interação ou inativação pelo suco gástrico. Então, a importância em se manter o revestimento dessas formas farmacêuticas é bastante importante. Fora as formas farmacêuticas sólidas, por via oral ainda nós podemos ter as suspensões, as soluções, né? Entre outras formas bastante importantes, em especial a suspensão. Uma forma farmacêutica bastante comum em alguns tipos, por exemplo, de antibióticos, onde necessita-se sempre fazer uma agitação bastante vigorosa entre uma tomada e outra. As soluções, em comparação às formas sólidas, elas são, bem como as suspensões, elas são bastante instáveis, né, por estarem em um meio líquido, em especial as suspensões, e essas, por exemplo, elas têm necessariamente, em especial a suspensão, ela tem um prazo, né, de uso ou de utilização, de validade, menor depois de aberto o frasco. Então, muito cuidado tem que ser tomado em relação à utilização desses medicamentos. Se é expressamente proibida a divisão de cada comprimido, o mesmo se diz quando misturamos seu conteúdo com algum alimento. O professor explica a maneira correta da ingestão. O comprimido, se você analisar, ele tem uma pesagem, né, um formato adequado. Então, ele foi tecnologicamente desenvolvido, né? E ao passo que existe uma força de compressão, existem todos os cuidados tecnológicos que foram criados para que essa forma farmacêutica ganhasse esse formato, e isso é bastante importante. Uma vez partido esse medicamento, se a gente observar, ele esfarela-se, né? Existem vários testes, inclusive, que são feitos quando do desenvolvimento de uma forma farmacêutica como essa, que evidenciam se esse medicamento ele é facilmente rompido. Imagina só você que esse medicamento aqui, ele tem que ir de norte e sul do país, ou viajar até mesmo de um país para outro. No nosso país, a forma de transporte é qual? Rodoviária, perfeito?
E é óbvio que as estradas do nosso estado são mais ou menos, mas em outros estados elas são bastante prejudicadas. Imagine que um medicamento ele vai sofrer trepidações. Aí quando ele chega, ele é produzido aqui no estado de São Paulo, quando ele chega lá no norte do país, ele aparece todo esfarelado, então esse comprimido está impróprio. Então, para que isso não ocorra, existe um departamento de desenvolvimento, né, e tecnologia farmacêutica, onde é estipulado qual é, por exemplo, os constituintes e as forças pela qual ele vai ser obtido. E é evidente que isso acaba sendo de grande importância. Então, o corte, a partição de uma determinada forma farmacêutica faz com que você fragilize, né, os constituintes que estão internamente. Os líquidos corporais entrarão muito mais fácil em contato com a matriz do comprimido, ou seja, o centro dele, fazendo com que ele tenha uma absorção extremamente errônea, porque existe um tempo de desintegração que deve ser respeitado para que depois os ativos possam ser, então, absorvidos, né, de forma bastante correta. O mesmo a gente pode dizer em relação às cápsulas, uma vez que boa parte da população tem o hábito de abrir as cápsulas e misturá-la com algum líquido, né, ou então mesmo na alimentação. Isso faz com que nós tenhamos vários problemas, uma vez que existem vários estudos hoje que comprovam que medicamentos possuem incompatibilidades com alimentos. E, portanto, existem os horários corretos para a sua ingestão, né, para que não ocorra essa interação e, consequentemente, possa resultar em uma eficácia bastante apropriada aí do princípio ativo que se deseja. A maioria dos medicamentos, vamos dizer assim, né, ele deve, se possível, ser tomado em jejum. Ok? Então, sempre antes das refeições, ou mesmo os polivitamínicos e etc. Poucos são os medicamentos que são aconselháveis a sua tomada com refeições. Isso é bastante raro, é claro que eles existem, mas é bastante raro. Então, de um modo em geral, os medicamentos deveriam, né, ser tomados em jejum. E também a tomada em relação, né, a mais do que uma medicação, deve-se respeitar, vamos dizer assim, intervalos de tempo, né, que venham a ser aí no mínimo de 2 horas entre uma tomada de uma medicação e outra. Isso devido a 2 medicações poderem também terem propriedades de interação ou então interferirem uma com a outra em relação à absorção, né, fazendo com que um tenha talvez maior absorção e o outro menos, ou então que nenhum dos dois seja efetivamente absorvidos. Isso pode comprometer então a terapêutica, né, ou seja, o tratamento de um modo em geral. Nós devemos sempre observar que se o medicamento foi tecnicamente obtido e elaborado, né, nós temos então que respeitar aquela tecnologia desenvolvida e a cápsula não ser aberta, o comprimido não ser partido, mesmo naqueles comprimidos que existam uma certa ranhura, né, entre as partes, né, ele também não deve ser. Aquilo está muito mais relacionado ao tipo de compressão do que propriamente dito uma forma de partição. Também não se deve dar a crianças formas farmacêuticas adultas, principalmente partindo essa forma farmacêutica, né, uma vez que existem alguns medicamentos que ainda não têm comprovação científica nenhuma quanto aos efeitos nas crianças. Então, também deve-se tomar muito cuidado gestantes com a ingestão de determinados medicamentos. Então, de um modo em geral, né, as formas farmacêuticas, elas devem não sofrer nenhum tipo de alteração. As gastro, então, resistentes, como eu disse, tanto as cápsulas quanto os comprimidos revestidos não devem ser partidos, porque aquele revestimento acaba sendo de extrema importância. Devem ser respeitados os horários de tomadas, isso é bastante importante, e sempre que um medicamento passou do seu prazo de validade, ele deve ser recolhido pela vigilância sanitária, então deve-se armazená-los em algum lugar e ligar para a vigilância sanitária para que alguém passe
para coletar esses medicamentos para que ele tenha um descarte de forma bastante correta. Não deve-se jogá-lo, por exemplo, no vaso sanitário ou mesmo reutilizá-lo após o seu vencimento. Isso é bastante importante quando a gente fala aí da utilização de medicamentos. O medicamento, em quaisquer instâncias, os de via oral e principalmente os sólidos, deve ser ingerido com uma quantidade de água bastante grande, né? Isso vai facilitar a administração e também a sua dissolução no trato gastrointestinal, fazendo com que ele tenha uma boa disponibilidade para ser absorvido. Então são detalhes extremamente importantes. Não se deve fazer ingestão de medicamentos com nenhum outro líquido que não a água, a não ser que seja expressamente, né, estabelecido através do médico ou então do farmacêutico, que pode também estar orientando principalmente nessa administração de formas orais. Oliveira explica que a atenção deve ser ainda maior quando o medicamento for antibiótico. Porque o antibiótico, dele, você depende efetivamente de dosagens e de tomadas sequenciais em horários, né, pré-estabelecidos. Isso tem que ser muito bem respeitado, uma vez que os micro-organismos, se não respeitado alguns critérios na tomada de antibióticos, podem fazer com que o micro-organismo tenha resistência a esses antibióticos, né? Diferentemente de um analgésico, né, que o indivíduo toma, se não resolveu, já ele daqui um pouco vai querer tomar um outro medicamento para que aquela dor, por exemplo, passe, né? O antibiótico já não. O antibiótico ele deve estar na dosagem efetiva e de tantas em tantas horas para que o tratamento possa ser efetivo, para que a bactéria, o fungo, seja lá quem for, o agente possa vir a não sofrer nenhum tipo de alteração e causar aí uma infecção resistente, vamos dizer assim.